Bom dia, gente. Paz do Senhor. Quando meu pai me falou essa semana para eu estar ministrando a palavra, eu comecei a orar e pedir para Deus uma direção, né, do que eu poderia estar ministrando aqui hoje. E Deus foi colocando algumas coisas no meu coração. E aí Ele me lembrou de Davi, né? E todas as coisas que Ele foi colocando no meu coração foram coisas que Davi viveu. Então eu vou usar um pouco Davi para exemplificar. E aí perguntar o tema. Eu acho que um coração que agrada a Deus, porque Davi foi um homem que agradou a Deus. E eu vou estar falando sobre 3 pontos na vida de Davi que fizeram dele um rei diferente, um homem diferente, que agradou o coração de Deus, né? E são coisas que a gente precisa aprender para conquistar na nossa vida, tanto no âmbito natural como no âmbito espiritual. Nós precisamos entender algumas coisas como cristãos para que a gente rompa, para que a gente alcance na nossa vida tantas coisas que nós queremos, né? A primeira coisa, o primeiro ponto que eu fiquei pensando é sobre posicionamento. A primeira coisa que a gente vê na história de Davi, a história que todo mundo conhece sobre Davi, é Davi e Golias. Pelo menos a gente que cresce na igreja, a primeira historinha que você ouve a respeito de Davi é a história de Davi e Golias. Quando Davi chega ali naquele ambiente de guerra e Golias está afrontando o exército, Davi, ele tem um coração que não retrocede, que não teme, que não se esconde. Ele tem um coração que se posiciona. Ele era um homem de posição. Ele era um homem que... como assim? Ele está afrontando o meu Deus? Como assim eu não vou deixar isso acontecer? E então Davi se posiciona para guerrear contra Golias. E ele ganha aquela batalha, né? Do jeito dele, ali, sem armadura nenhuma. Ele ganha aquela batalha. Então a gente vê que Davi, ele não fugia das lutas. Ele não fugia das adversidades na vida dele. O problema de muitos cristãos é que muitos cristãos param diante das adversidades e desanimam, né? Às vezes eu converso com muitas pessoas, eu acho muito engraçado. Porque as pessoas falam, Emily, é tão difícil, para mim é tão difícil. Eu sou uma pessoa tão assim, eu sou uma pessoa tão assado, porque na minha vida tem tanta guerra. E eu sempre falo a mesma coisa. Você acha que é só você? Você acha que a sua vida é mais difícil? Que é mais difícil para você do que para outras pessoas? Não. Né? É lógico que existem pessoas... É mais fácil para algumas pessoas, em alguns sentidos. Mas todos nós cristãos, a gente vive adversidades. Porque a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições. A Bíblia fala que o mundo já é do maligno. A gente tem uma natureza carnal. A gente tem uma natureza que pende para as coisas da carne. Então, é lógico que é difícil. E é difícil para todo mundo. E o que faz diferença nas nossas vidas é a forma como a gente se posiciona em relação às adversidades que se colocam no nosso caminho, né? E eu vejo muito claro essa diferença. A diferença de pessoas que alcançam muitas coisas e pessoas que ficam estagnadas. A diferença está na sua capacidade de continuar, na sua capacidade de guerrear, na sua capacidade de lutar por aquilo que ela entendeu que é um propósito de Deus na vida dela, né? E essa semana eu até estava refletindo quantas pessoas eu vi crescer na igreja, quantas pessoas eu vi fazer tudo certinho, mas
são pessoas que estagnaram na sua fé, no seu relacionamento com Deus, na sua vida espiritual. E quantas pessoas eu vi pelo caminho que fizeram tantas coisas, que pecaram, que caíram, e aconteceram várias coisas. E hoje você olha e fala, nossa, mas essa pessoa parece que voou mais alto do que aquela outra. E Deus falou algo comigo. A diferença está na capacidade da pessoa de continuar a caminhada, de continuar a corrida que Paulo fala. Não está a diferença de um cristão para o outro, muitas vezes não está na sua integridade só, no seu caráter, na sua vida com Deus. A diferença está na capacidade que nós temos de continuar, que nós temos de levantar e guerrear as guerras que são colocadas no nosso caminho, né? E a gente vai ver, se você analisar, as pessoas que vão mais longe são aquelas pessoas que continuam a batalha, que não desistem, que não param. Essas pessoas são as pessoas que conquistam mais em todos os planos da vida dela. Independente se ela nunca caiu ou se ela caiu, aquela que continua a caminhada é aquela que vai mais longe. Até ontem eu estava falando na célula com as meninas a respeito da fé, né? E a fé, eu acredito que a gente ter esse posicionamento, a gente se posicionar nas nossas guerras, depende muito da nossa fé, né? E a gente precisa ser, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé entra numa dos quesitos de um coração agradável a Deus. E Davi era um homem de fé. Ele era um homem que olhou para Golias, ele não viu o tamanho de Golias. Ele tinha fé de que ele poderia vencer Golias. E ontem eu estava falando com elas a respeito da fé. Que se você analisar na sua vida, você fala, poxa vida, eu vim para Jesus, eu tive problemas no meu casamento. E aí eu desenvolvi uma fé ali, guerreei, orei, e as coisas romperam. Você desenvolveu a fé naquele sentido da sua vida. E em um outro momento da sua vida, você passou um problema na sua vida financeira. E ali você teve que aplicar a sua fé de uma forma diferente. Para depender de Deus, para crer que Deus supriria as suas necessidades. Então eu estava falando para as meninas que a fé, eu acredito que a fé é como a resistência de um atleta. Como assim? Eu estava contando que eu danço e às vezes eu faço 2, 3, 4 horas de aula de dança. E eu faço sem parar. É lógico que depois o corpo dói, mas eu tenho resistência para fazer esse tempo todo de aula de dança, de ficar ali. Às vezes a gente é aula puxada, que pula e tal. Tenho resistência para isso, não me canso ali no momento. Agora, se você me puser para correr 2 quarteirões, gente, eu não vou chegar no fim do 2º quarteirão. Porque eu não tenho resistência para correr. Eu tenho resistência para dançar. E a fé é do mesmo jeito. Você talvez tenha uma fé resistente em uma área da sua vida. E Deus vai te levar a outras adversidades, em outras áreas da sua vida. E você vai ter que desenvolver uma resistência naquela área da sua vida, né? Como um atleta, um jogador de vôlei tem resistência lá para correr ali. E talvez se você puser ele para fazer outra atividade física, ele não vai ter resistência. Ele não vai conseguir correr para jogar bola, né? Quantas pessoas já vieram dançar? Aí a pessoa fala, nossa, Emily. Às vezes pessoas que correm, que são atletas, que fazem academia e tal. A pessoa fala, meu Deus, esse negócio cansa demais. Eu não dou conta, não. É muito difícil, é muito cansativo. Por quê? A pessoa tem resistência para uma atividade física e não tem para esta. A mesma coisa a nossa fé. Você talvez seja uma pessoa de muita fé na sua vida financeira. Mas você não desenvolveu a sua fé quando se trata de problemas familiares. Você é uma pessoa fraca. Você é uma pessoa que se entrega. É uma pessoa que se joga na situação e não consegue guerrear. Não consegue lutar, né? E o que Deus... Eu acho que o que Deus quer de nós é que a gente desenvolva a nossa fé em todos os âmbitos da nossa vida. Por isso Ele vai permitir que a gente passe por situações diversas.
diversas situações. E a gente precisa aprender como Davi, que o primeiro quesito para agradar o coração de Deus é que a gente precisa ter posicionamento. E às vezes as pessoas conversam comigo e é uma tempestade. E eu falo, olha para Deus. Não se entrega a essa depressão, não se entrega a essa situação, não se entregue a isso. Sabe, coloca os seus olhos no autor e consumador da sua fé e guerreia, se posicione, né? Continue essa batalha, que você vai conquistar, que você vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Eu tenho algumas situações que aconteceram na minha vida em que eu aprendi sobre isso. Porque quando eu era criança, eu sempre gostei, nunca vim obrigada para a igreja. Mas é lógico que quando a gente cresce, a gente não pode mais depender da fé dos nossos pais. A gente vai ter que desenvolver a nossa fé. E eu lembro quando eu comecei a viver algumas coisas na minha vida e não tinha mais a ver com a fé dos meus pais, eu tinha que desenvolver a minha fé. Foram os momentos em que Deus mais me ensinou, né, sobre essa questão de me posicionar, de não retroceder e de continuar. Eu sempre amei dançar. Quem é da igreja aqui, desde quando eu sou criança, sabe disso. Eu danço desde criança, eu sempre tive paixão por dança. E então eu assumi o ministério de dança, Deus colocou no meu coração o desejo de estudar e ir atrás disso. E eu comecei a fazer balé clássico com 16 anos. Para uma bailarina, isso é tarde. Eu comecei a fazer balé com 16 anos e eu fui para Ribeirão estudar. E eu tinha um professor que ele era terrível. Eu sempre falo para as meninas. Eu tinha um professor que ele era terrível. Ele gritava muito com a gente. Ele parava a música no meio do exercício e falava: que dia você vai aprender a fazer direito? E ele era muito grosso, muito duro com a gente. E muitas vezes isso me colocava em desespero, porque eu era nova naquilo, eu estava fazendo aula com gente que estava há muito tempo, e eu sabia que da sala eu era uma das piores. E eu falava: Deus, não quero isso mais para a minha vida, não. Eu não vou continuar sendo humilhada, chorando, porque eu não consigo fazer as coisas. E esse meu professor, ele era bem assim. E um dia, eu estava no 2º ano do curso, e eu fiz uma oração. Eu falei: Deus, eu não aguento mais. Eu tenho 2 opções nesse momento da minha vida. Eu posso parar e desistir desse sonho que eu sei que é teu para mim. Ou eu posso continuar. E se eu continuar, eu vou precisar de você comigo. E então eu analisei bem a situação e falei: não, eu não posso parar. Porque isso é propósito teu. Eu acredito que o Senhor colocou isso no meu coração desde quando eu sou criança. Esse sonho, esse gosto pela dança. E o Senhor, e isso eu vou usar na sua casa. Então eu não vou desistir. Mas para eu continuar, o Senhor vai ter que me dar resistência. Eu vou ter que conseguir ser inabalável aqui em todas as situações. E, gente, eu me posicionei, sabe? Eu ia dentro do meu quarto orar. Eu falava assim: Deus, me dá capacidade. Senhor, me ajuda. Eu declaro que eu vou conseguir. Eu declaro que eu vou sair dali. Eu vou me formar nesse curso como uma das melhores da minha turma. Eu não aceito sair dali como cauda. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos colocará como cabeça. E eu comecei uma guerra espiritual, gente. E talvez você fale: nossa, uma coisa tão assim, natural. Eu fiz uma guerra espiritual. Eu falava: eu não aceito que o diabo faça isso comigo. Eu não aceito que o diabo coloque no meu coração desânimo. Eu não aceito. Eu vou vencer. Eu vou continuar. Eu não vou desistir. Eu vou permanecer. E eu fazia uma guerra espiritual no meu quarto todos os dias. Eu declarava que eu ia conseguir, que eu ia vencer, que eu ia conquistar nessa área da minha vida. E eu batalhava no mundo espiritual. E aí, no mundo natural, eu ia fazer aula todo dia. Todo dia. Eu fazia aula das 2 às 6 da tarde, de 3 vezes por semana.
Meu professor perguntou se eu podia ir mais uma vez por semana. Eu ia mais uma vez por semana. Fazia aula a tarde inteira. E quando eu tinha horário livre, eu ia para aquela escola. E eu fazia aula, eu fazia aula. Eu entrava na internet, eu pesquisava como que fazia os passos. E eu agi no mundo espiritual e no mundo natural. Eu fiz tudo o que eu podia. E eu comecei a lutar por aquilo que eu sabia que era um propósito de Deus para a minha vida. E eu fiz essa guerra. Eu me posicionei. E, gente, quando terminou o segundo ano, não precisou nem terminar o terceiro. No segundo ano, eu lembro direitinho no festival, uma professora me chamou. E ela disse, Emily, eu nunca vi uma aluna crescer tanto em tão pouco tempo. E eu sabia que aquilo não era por causa de mim. Era por causa de Deus. E meu professor, nesse segundo ano, eu lembro que ia ter um festival de dança. E era uma dança muito difícil, um balé de repertório. Estou falando meio grego aqui para algumas pessoas, mas era um balé muito difícil. E ele selecionava as pessoas que iam dançar e ele me colocou para dançar esse balé. E era muito difícil, eu sofria demais para dançar. E aí ele me disse para dançar e eu ensaiava e ele brigava comigo todo ensaio. Ele brigando comigo, porque você precisa aprender não sei o quê, porque você precisa fazer de tal jeito. E teve um dia que eu cheguei em casa de manhã, que eu estudava à tarde, eu fazia aula a tarde inteira. De manhã eu fui orar e eu falei, Deus, eu não aguento mais. Isso já era fim de ano, eu tinha passado o ano guerreando. Deus me ajudou, cresci, melhorei tanto que meu professor me incluiu nesta dança. E eu falei, Deus, está muito difícil. Se hoje ele me der mais uma bronca, ele me chamar para falar mais alguma coisa, eu vou falar para ele que eu não vou dançar. E aí eu cheguei na escola, e nesse dia eu lembro que eu abri a Bíblia e Deus falou comigo. E aí eu fui para a escola muito desanimada, ensaiei. No meio do ensaio o professor falou, no fim da aula eu quero falar com você, comigo e com uma outra amiga. Eu falei, ai Deus, ele vai me dar mais uma bronca e eu não vou aguentar. E aí eu fui, todo mundo saiu da sala, a gente ficou. Gente, ele começou a falar comigo, como se fosse Deus falando comigo. Ele começou a declarar coisas na minha vida, esse meu professor. Você tem uma luz, ele falava, que você precisa deixar brilhar. Ele não é cristão, ele era do mundo. E ele começou a falar coisas para mim. Você tem uma luz que você precisa deixar brilhar. Você pode mais do que você imagina. E ele começou a falar tantas coisas para mim e para essa minha amiga, que eu desabei a chorar na frente dele. E eu e minha amiga choramos muito. E ali eu vi, sabe, que valeu a pena. Valeu a pena eu me posicionar, valeu a pena eu não desistir. Valeu a pena eu olhar para o meu Golias e dizer, eu vou te vencer. Valeu muito a pena. Porque no fim do ano, os meus professores me paravam para dizer isso. Eu nunca vi alguém crescer tanto em tão pouco tempo. Eu nunca vi. Você é isso, Emily. Você tem uma luz. E eles declaravam coisas na minha vida que eu consegui enxergar. Foi Deus que me deu a vitória. Porque eu me posicionei. Porque eu bati o pé no chão e falei, se isso é plano de Deus para minha vida, eu não vou retroceder. Em uma outra circunstância na minha vida, em 2010... aconteceram algumas coisas e eu tive uma crise de ansiedade. Eu chorava sem parar. Eu chorava muito, o dia inteiro, se deixasse. E era uma angústia que eu sentia no meu coração e eu chorava demais. E aí me levaram para conversar com a Juliana Fossa. E aí eu entendi que aquilo eram coisas da minha alma, mas também eram coisas espirituais que eu precisava vencer. Então eu procurava ajuda de todas as pessoas que pudessem me ajudar, de líderes, de pastores. O Jair orava por mim todo dia nessa época. E eu orava todos os dias, mas eu venci. Eu comecei a vencer essa batalha, sabe quando? Um dia de madrugada eu acordei, ruim, muito ruim. E eu falei, Deus, eu não aguento mais. Eu fui para a sala da minha casa. E eu estava muito ruim. Aquela angústia, aquele peso, sabe? Eu senti um peso nos meus ombros. E eu comecei a orar na sala da minha casa.
ia marchar, ia dizer: eu não aceito, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me cobre, o sangue de Jesus me liberta, o sangue de Jesus me salva, o sangue de Jesus me limpa. Eu declaro que eu vou vencer essa situação na minha vida, eu não aceito isso dentro de mim. Eu fiquei 2 horas na sala da minha casa, marchando e repreendendo e falando: eu não aceito, eu não aceito. Eu lembro direitinho, o tapete lá de casa era alto, e eu ficava pisando, fez até a roda assim no tapete, porque de tanto que eu passei no mesmo lugar. Eu fiquei 2 horas declarando que eu não aceitava aquilo na minha vida, que eu não ia me render àquilo, aquele sentimento, aquela opressão que eu sentia. E eu venci. Depois daquele dia que eu fiquei 2 horas durante a madrugada declarando, as coisas começaram a ser liberadas no mundo espiritual. Deus começou a agir e aquela situação na minha vida passou. Eu venci aquilo, aquele choro, aquela ansiedade, aquela coisa ruim que eu sentia. Deus foi levando embora. Então, o que eu vejo muitas vezes quando eu converso com muitas pessoas é que as pessoas se entregam às situações. As pessoas dizem... Ontem uma discípula estava conversando, ela disse: ai, porque eu sou não sei o que, eu tenho não sei o que lá. E eu disse para ela: não se entrega. Não faz isso. Você tem que dizer: eu vou vencer isso na minha vida, porque você tem o sangue de Jesus com você. E o que acontece é que muitas vezes a gente se entrega, sabe? Ah, eu não consigo, é muito difícil. Eu tenho esse sentimento. E como eu disse, gente, essa situação na minha vida, eu fui lá com a Juliana, né? Tratei no âmbito natural. Mas eu acho que a gente não pode se entregar. Eu acho que a gente tem que ser como Davi, que ele olhava para Golias e ele via ali uma oportunidade de ser um vencedor. E em todas as situações da vida dele, se você olhar para Davi, não foi fácil. Ele foi perseguido por Saul quase que a carreira dele inteira. Mas ele permaneceu firmado naquilo que era um propósito de Deus para a vida dele. Então, que você seja assim, que você seja persistente, resistente. E se a sua fé, você conseguiu adquirir muita fé em uma área da sua vida, mas você olha para outras áreas da sua vida e você não é resistente, que você desenvolva essa resistência. Assim como eu sei que existem áreas da minha vida que Deus ainda vai desenvolver a minha fé em outros sentidos. Né? Eu sei que cada pessoa passa por situações diferentes. E aí você diz: ai, Emily, é muito fácil para você que cresceu na igreja falar isso para mim. Eu acho que existem pessoas que têm problemas muito maiores que os meus, sim. Mas eu conheço o meu Deus. E eu sei que Ele pode todas as coisas. E a gente tem que crer nisso como cristãos. O segundo ponto que eu vejo em Davi é um coração quebrantado. Lá em 2 Samuel 12, de 1 a 13. Abre lá. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isto deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias, o heteu, feristes a espada, e a mulher tomastes por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel. Então disse Davi a Natã: eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado e não morrerás. Uma das coisas que eu acho muito bonito em Davi é que, embora ele fosse rei, embora ele fosse soberano, ele continuava se submetendo à voz dos profetas. E ele, quando Natã vem e confronta Davi, Davi diz: eu pequei contra o Senhor. E ele se arrepende daquilo que ele fez. Ele reconhece aquilo que ele fez. E o problema da maioria de nós é que a gente não quer ser confrontado nos nossos pecados, nas nossas debilidades. O problema da maioria de nós é que a gente não quer confessar os nossos pecados. E o que a Bíblia diz? Para a gente confessar os nossos pecados, para ser sarado. E nós não queremos confessar os nossos pecados. Por quê? Porque nós somos orgulhosos. Nós não queremos admitir erros, nós não queremos admitir falhas, nós não queremos que as pessoas nos olhem como a gente não quer que elas nos olhem. Né? Eu falo muito para as meninas, minhas discípulas: gente, uma das coisas que Jesus mais fala é para a gente confessar os nossos pecados. E é uma das coisas que a gente menos faz como cristãos. Por quê? Porque a gente é orgulhoso. A gente não quer, né, fazer isso. A gente não quer se expor. Por que muitas pessoas não têm líderes? Por que muitas pessoas não se submetem à liderança? Porque não quer se sujeitar, porque não quer dar contas da sua vida, porque não quer ter alguém se intrometendo na sua vida. Isso é orgulho. E a gente precisa aprender com Davi, que para ter um coração segundo o coração de Deus, a gente precisa ser quebrantado. Vamos abrir em Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezará, ó Deus. A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado. Deus não despreza quando você tem um coração disposto a se quebrar, um coração disposto a se render. Só que vamos ler lá em Pedro 5, do 5 ao 6. Segunda. 1 Pedro 5, do 5 ao 6. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste ao soberbo, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, a gente vê que um coração quebrantado agrada a Deus, mas Ele resiste ao soberbo. E, às vezes, eu percebo que, algumas vezes, eu e outras pessoas a quem eu acompanho não vencem em determinadas áreas porque
naquela área, a pessoa não está sendo quebrantada, ela está sendo orgulhosa, ela está sendo soberba. E Deus resiste. E Ele não concede graça quando em alguma área, a gente é orgulhoso. O orgulho é quando a gente quer ser e ter mais que os outros. E muitas pessoas param na sua fé porque estão com orgulho ferido. Eu amo meu irmão escreveu um livro, O Mistério do Sonho de Anne. E nesse livro, depois a gente fez um musical. E aí a Ju canta uma parte desse musical que direto e reto eu vou lá no YouTube para assistir. Porque fala muito comigo essa parte. Que ela fala para a Anne, né? Que ela está atrás do seu orgulho ferido. E muitas vezes nós somos assim. Nós estamos lutando pelo nosso orgulho ferido. E existem pessoas que falam para mim, Emily, eu tenho um complexo de inferioridade, sabe? Eu me sinto menor. E aí algumas vezes eu questiono, eu falo, Deus, será que é complexo de inferioridade? Será que é orgulho ferido? O que é isso, o orgulho ferido? É quando você queria ser mais, ter mais, Deus não te deu. Aí você fica com o seu orgulho ferido, porque você não conseguiu. Então eu tenho menos. E a gente vai ter menos, a gente vai ser menos em muitas áreas da nossa vida. E uma pessoa orgulhosa, ela não aceita que ela é menos, que ela tem menos em algumas áreas da vida dela. Então ela fica com o orgulho ferido. Só que Deus continua resistindo quando a gente é orgulhoso. Deus não concede a graça dele quando a gente tem orgulho. E uma coisa que me preocupa muito, muito mesmo, é que tem se levantado uma geração, eu falo que é uma geração muito difícil de lidar, que tudo reclama. Ontem eu fui para Ribeirão, eu dou aula lá, e eu fui dar um ensaio, e quando eu cheguei lá, outra professora falou para mim, Emily, a gente não vai poder começar o ensaio agora. Eu falei, por quê? Ela falou, porque a gente vai ter que fazer brincadeira antes. Eu falei, por que a gente tem que fazer brincadeira? A gente precisa ensaiar, está chegando o festival, a apresentação. Ela falou, porque as crianças estão reclamando que a gente é muito brava. As crianças estão reclamando que a gente está dando muito bronca. Então, a direção da escola pediu para a gente dar brincadeira para as crianças, achar que a gente não é tão brava. Eu falei para ela, só me faltava, a gente agora não pode nem dar bronca mais às crianças, que a gente fica de ruim na história, e no próximo ensaio tem que chegar, perder meia hora de ensaio para dar brincadeira para as crianças não acharem a gente muito chato. E é uma geração que é muito difícil, porque não é bronca demais, gente. Você está fazendo errado, presta atenção. É isso. A criança acha que a gente está, sendo muito mal, muito bravo. E é uma geração de crianças que eu não sei o que vai ser da igreja. Porque é uma geração que não gosta de ser corrigida, não gosta de ser confrontada. E nós precisamos aprender a nos quebrantar diante de Deus, nas nossas falhas, nos nossos pecados. Quando alguém confronta a gente precisa se quebrantar. Não permitir que o orgulho tome conta do nosso coração. Amém? E o último ponto é um coração que ama Deus. Vamos abrir em Salmos 84. Aqui em Salmos 84, diz assim, do 1 ao 4 a gente vai ler. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os teus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam na tua casa e louvam-te perpetuamente. E depois no 84:10 diz assim, pois um dia nos teus atos vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da tua casa, da casa do meu Deus, e permanecer nas tendas da perversidade. Então aqui nesse salmo, ele fala quão bom é viver na casa de Deus. E o quão amável é a casa e os tabernáculos de Deus. Que ele preferia passar um dia na casa de Deus do que 1000 em qualquer outro lugar. E eu acho que um outro ponto de Davi é que Davi amava Deus.
Davi, ele queria agradar o coração de Deus. Ele amava Deus. Ele tinha uma paixão pelas coisas de Deus, né? Mas o problema, um dos nossos maiores problemas é que a gente se acostuma com a presença de Deus. E tem um texto que eu amo muito, que está lá em Cantares. Último texto que a gente vai ler. Abre em Cantares. Cantares 5, do 2 ao 6. Fala assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que está batendo. Abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez. Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu de amor por ele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri o meu amado ao meu amado, mas ele já se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele falou. Busquei-o, não o achei. Chamei-o e não o respondeu. Eu amo esse texto, porque um dia Deus falou muito forte comigo. O problema de muitos cristãos não é que não amam a Deus. Porque se você olhar a esposa aqui, o coração dela estremece quando o noivo põe a mão ali na porta. O coração dela vibra, é um coração apaixonado. Só que o que ela faz? Quando ele bate na porta, ela fala: ai, mas eu já tirei minhas sandálias, eu já tirei a minha túnica, eu vou ter que pôr tudo de novo. E aí ela demora, ela desdenha. E ele vai embora. E a hora que ela decide ir abrir a porta, ele não está mais lá. E algo que Deus falou muito forte no meu coração é que muitos cristãos amam a Deus verdadeiramente. Se você olhar para si mesmo, você vai dizer: mas eu amo a Deus. O meu coração ama ao Senhor. Só que talvez você faça como ela. Ai, Deus, eu já tirei meus sapatos. Para mim, sandália significa levar o evangelho da paz. Ah, Deus, eu já fiz tanto isso, agora eu estou descansando. Eu já tirei a minha túnica, eu já cumpri o meu propósito. Agora eu estou acomodada na minha vida. Eu vou ter que pôr tudo de novo. Eu te amo, mas Deus, eu vou ter que pôr tudo de novo. Eu vou ter que... Sabe, é tão cansativo fazer célula, é tão cansativo viver no ministério, é tão cansativo essas coisas. A minha vida com a minha esposa está tão boa, a minha vida familiar está tão boa, eu estou tão bem acomodado aqui. Eu não queria ter que levantar, pôr tudo novamente para te servir. E às vezes a gente ama o Senhor, como essa mulher amava o marido, o homem, né? O coração dela velava, era a voz do amado. E a gente canta aquelas músicas, a gente fala: ai, o meu coração te ama, Senhor. Mas a gente está que nem ela, desdenhando a presença dele. Né? A gente já tirou a sandália e a gente está muito acomodado na nossa vida. E se você ama ao Senhor verdadeiramente, você cumpre o chamado dele. Se você ama ao Senhor verdadeiramente, você se entrega a ele por completo. Você não vai fazer questão de colocar as sandálias novamente, de colocar a túnica novamente. Você vai querer sair correndo ao encontro dele. Porque talvez o dia que você decidir fazer isso, ele não vai estar mais na porta. E você não vai mais encontrar a presença dele. Então, nós, como cristãos, a gente precisa entender essas coisas. São três coisas básicas que eu vejo na vida de Davi, que é o posicionamento dele para guerrear, o quebrantamento dele diante do confronto e um coração que amava Deus, um coração desejoso pela presença de Deus. Sabe, às vezes, gente, eu confesso que a minha vida é tão corrida, porque eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, com muitos horários picados, e eu chego no fim do dia e eu falo: Deus,
eu não tive o meu tempo com o Senhor, aquele tempo gostoso. E o meu coração dói, porque eu falo, Deus, eu queria tanto fazer isso. E todos os dias eu prometo para Deus, Deus, assim que possível, eu vou mudar todos os meus horários para eu conseguir ter mais tempo com você. A gente precisa querer a presença de Deus, sabe? Querer, por exemplo, a gente está tendo as horas ali no tabernáculo. E todas as vezes que a gente faz isso, é tão difícil levantar a gente para orar. Sabe? Porque talvez você esteja tão confortável na sua vida, na sua casa, na sua família, que você diz, eu amo ao Senhor, mas o seu amor ao Senhor não te traz aqui para orar. O seu amor ao Senhor não te leva no seu quarto para orar. E é tão triste isso, gente, porque eu tenho o sonho de ver na minha geração, uma geração, sabe, aquelas coisas que a gente fica imaginando e pensando, Deus, quando isso vai acontecer? Das pessoas se levantarem nos seus propósitos e cumprir a carreira que lhe foi proposta. Que a gente possa ser assim, vamos ficar em pé, eu queria que o pessoal da Louvor viesse. Que você, sabe, se você tem feito como essa mulher, desdenhado a presença de Deus, que você nessa manhã, que eu estou acostumada vindo com essa noite, que você nessa manhã, você se entregue ao Senhor, sabe? Não sei o que Deus falou com você, mas que você possa se entregar para que a gente faça diferença na sociedade, para que a gente faça diferença no mundo, para que as pessoas vejam em você a glória do Senhor. Não um orgulho ou, sei lá, uma pessoa que desiste facilmente, mas que as pessoas possam ver a glória de Deus brilhando na sua vida. Amém? Feche os olhos. Ora la malashiri andaralaias.